Sejam muito bem-vindos à retrospectiva de um dos piores anos da história e do pior ano de nossas vidas. Gente, seguinte, está começando o primeiro capítulo, são dois só, mas o primeiro capítulo da retrospectiva de 2020, feita aqui pela Rádio Bandeirantes, né, Lucas? Pois é, a gente fica pensando em retrospectiva, em expectativa, planejamos muitas coisas no final do ano passado, dia 31 de dezembro, só que aí chegou 2020, chegou pandemia, no final das contas, tudo ficou para 2021, né, Gabi? Sim, deu tudo bem certo. Só que não. Vamos lá pro primeiro episódio da nossa grande saga da temporada de 2020 da Retrô aqui no IGTV. Bom, galera, o primeiro episódio é janeiro, eu já faço aquele convite. Por favor, fiquem com a gente porque muita, mas muita coisa aconteceu. Dia 1º de janeiro, aquele dia mundial da paz, confraternizações mundo afora, só que aí, no dia 2, os Estados Unidos bombardearam o aeroporto de Bagdá, no Iraque, e acabaram matando o general Qasem Soleimani, um dos principais líderes do país. E isso foi praticamente uma represália. De acordo com o Pentágono dos Estados Unidos, eles haviam sido atacados pelo Irã um pouco tempo antes. O Irã teria atacado uma base norte-americana também no Iraque, inclusive matando um civil norte-americano. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro apoiou o presidente norte-americano Donald Trump. Claro, esse é um assunto muito sério, mas o que o brasileiro gosta de fazer e faz muito bem? Claro, memes. A hashtag Terceira Guerra Mundial, que faz referência a uma eventual Terceira Guerra, apareceu entre as mais citadas no Twitter em todo o mundo após o ataque. Mas a guerra não aconteceu. E por que não aconteceu, Gabi? Aquele nome mais temido do ano. Covid-19, dia 21 de janeiro, aconteceu o primeiro caso, foi registrado o primeiro caso de Covid-19 nos Estados Unidos. 2 dias depois, foi registrada a primeira morte por Covid-19. Antes disso, as mortes eram tratadas como pneumonia viral. E aí, no dia 25 de janeiro, o que aconteceu? A China falou para o mundo que essa era uma pandemia, era um vírus, na verdade, muito contagioso. Inclusive, outros 10 países já podiam ter contato com o vírus. Em Minas Gerais, choveu 183% a mais do que o esperado para aquele mês. Muita gente morreu ou ficou desalojada. Do outro lado do mundo, uma situação ainda mais trágica. 500 mil de animais morreram depois que os incêndios no país tomaram proporções ali surreais. E a gente vai trazer agora uma imagem que viralizou demais em janeiro, de uma mulher que arriscou a própria vida para salvar a vida de um koala. E a gente encerra o mês de janeiro relembrando a morte de um dos grandes nomes do basquete. Kobe Bryant morreu num acidente aéreo com a filha dele. Ele jogava pelos Lakers, mas boa parte dos times de basquete prestaram homenagem ao jogador. Chegamos ao segundo episódio da nossa temporada, chegamos ao mês de fevereiro e para variar, né, Gabi, muita coisa aconteceu. Eu começo com as chuvas no dia 10 de fevereiro aqui na capital paulista. Foi o pior temporal dos últimos 37 anos. Tanto o Rio Tietê como também o Rio Pinheiros, os dois transbordaram, inclusive parte das linhas de trem foram paralisadas. Saindo um pouco aqui de São Paulo e indo para a Austrália, pouco mais de um mês depois dessa questão que você trouxe pra gente dos incêndios na Austrália, finalmente chegou ao fim esse episódio. Mais de 1 bilhão de animais acabaram morrendo, 27 pessoas também faleceram e mais de 800 mil hectares de terra foram perdidos. E ainda deu tempo, voltando aqui para o Brasil, Gabi, da gente falar sobre a greve dos policiais militares no Ceará. Isso acabou gerando uma crise de segurança pública gigantesca, porque eles entraram em greve, cruzaram os braços e com isso ficamos sem policiamento nas ruas do Ceará. E eles pediam o quê? Melhorias nas condições de trabalho e também aumentos salariais. Ainda em fevereiro, 34 brasileiros que estavam em Wuhan, na China, onde começou a pandemia, vieram para o Brasil. Foi o primeiro contato que a gente teve ali com palavras como quarentena, isolamento social, distanciamento social, e eles ficaram em quarentena por 14 dias em uma base aérea.
E ainda sem coronavírus no Brasil, a gente teve do dia 22 até o dia 25 aquilo que o brasileiro mais gosta: farra, festa, folia, carnaval normalmente nos principais pontos turísticos do Brasil, nas principais cidades do país. No dia seguinte, no dia 26, foi registrado o primeiro caso da Covid-19, um homem de 61 anos que tinha acabado de voltar da Itália, e esse foi o primeiro caso de coronavírus aqui no nosso país. Terceiro episódio do Retrô, e sim, em fevereiro a gente teve o primeiro caso de coronavírus. Em março, esses números começaram a aumentar demais. E a nossa realidade também foi nosso primeiro contato com o home office, as crianças deixando de ter aulas presenciais, e vale a gente registrar que todos os campeonatos de todos os esportes, mas aqui no Brasil com uma ênfase maior no futebol, foram paralisados, né, Lucas? Pois é, Gabi. Enquanto na China a gente já tinha uma diminuição no número de casos, na Alemanha as primeiras mortes, na Itália começavam os temidos lockdowns. E aí, a OMS, no dia 11 de março, declarou que a gente vivia em uma pandemia de coronavírus. In the days and weeks ahead, we expect to see the number of cases, the number of deaths, and the number of affected countries climb even higher. WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Aí no dia 20 de março, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, citou pela primeira vez a cloroquina, que depois de alguns meses ia virar um assunto mundial, uma discussão mundial. Nós tivemos também no dia 27, talvez uma das imagens mais icônicas desse ano. O Papa Francisco, Gabi, lá no Vaticano, na Praça de São Pedro, promoveu uma missa sozinho. E ainda levou o tal do crucifixo milagroso que auxiliou a Itália, de acordo com a Igreja Católica, a acabar com a peste nos anos 1500, lá em 1516, no século XVI. Depois disso, ainda teve tempo para que os testes chegassem ao mundo. A OMS, inclusive, pediu para que todos os países testassem em massa, coisa que não foi feita. E no fim desse mês, o presidente norte-americano Donald Trump falou pela primeira vez que a Covid-19 não era uma gripe, e sim uma ameaça um pouco mais grave. E Lucas, antes de a gente fechar esse mês, sabe qual foi o rolê mais aleatório de março? Ah, você deu muita dica, né, Gabi? Se é rolê aleatório, é claro que a gente tá falando do Ronaldinho Gaúcho. É isso, era a única coisa que tinha no noticiário esportivo, porque como a gente disse, a maioria dos campeonatos estava paralisada, e o Ronaldinho Gaúcho foi preso, gente, no Paraguai, com o irmão dele, depois de entrar no país com documentos falsos. E agora a gente engata. E mantendo o nosso embalo, a gente engata a quarta. O quarto episódio começa aqui na nossa Retrô. E a quarta também foi engatada pelo coronavírus, porque a gente chegou à marca de 1 milhão de casos em todo o planeta Terra. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro começava a pensar em demitir o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro ainda falou que em abril a pandemia começaria a desacelerar e não seria mais problema pra gente. É que eu tenho dito desde o começo, desde há 40 dias. Temos dois problemas pela frente. Lá atrás eu dizia, o vírus e o desemprego. 40 dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus, mas está chegando e batendo forte o desemprego. E nesse mês de abril ainda deu tempo do pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial. A Gabi citou o home office, o início dos trabalhos em casa, mas infelizmente muita gente ficou sem emprego. E com isso, os R$600 do governo federal ajudaram as pessoas a passarem em casa esse tempo e mesmo assim continuarem consumindo o básico aqui no Brasil. E no finalzinho do mês começou a dança das cadeiras no Ministério da Saúde. Luiz Henrique Mandetta começou a falar um pouquinho sobre os picos da doença, começou a defender o isolamento social e foi aí que começou o conflito entre ele e o presidente Jair Bolsonaro, e o Mandetta acabou de fato sendo demitido. No mesmo dia, o oncologista Nelson Teich foi convocado para assumir a pasta. Nesse momento, o Brasil já somava quase 2.000 mortes pelo coronavírus. E como a gente sabe, a pandemia afetou ali os relacionamentos, vivendo mais de perto,
aberto e os conflitos, os atritos ficaram mais à flor da pele e teve mudança também no Ministério da Justiça e Segurança Pública. No dia 24, o ex-juiz Sérgio Moro surpreendeu todo mundo ao anunciar que deixaria a pasta da Justiça e Segurança Pública. Durante a coletiva, ele deu a entender que o presidente Jair Bolsonaro tinha alguma interferência ou tentava interferir politicamente na Polícia Federal. Por isso, no dia 27 foi aberto um inquérito para investigar se isso realmente acontecia por parte do presidente Jair Bolsonaro. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos. E vale uma menção bastante honrosa, inclusive. Teve Páscoa esse ano, né? E foi justamente no mês de abril. Só que a gente não conseguiu passar com os nossos familiares, não conseguiu fazer aquela festa, busca pelo ovo de Páscoa, justamente por causa do distanciamento. Mas eu preciso fazer uma pausa aqui. Cara, eu lembrei de uma informação muito importante. Não dá mais pra acreditar no amor, porque depois de um casamento de 2 anos, Lucas, acabou. Não existe mais Luísa Sonza e o Whindersson Nunes. Sacanagem, mas é sério, gente. Não dá mais pra acreditar no amor. Primeiro o Sérgio Moro, depois o Bolsonaro, depois o Whindy, depois a Luísa Sonza. Você entende? É o fim de abril, quase o fim do mundo e o fim do 4º episódio. Vocês se lembram que a gente falou aqui da demissão do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que disse que o presidente Jair Bolsonaro teria tentado interferir politicamente na Polícia Federal. Ele disse que teria como provar isso a partir de um vídeo de uma reunião ministerial que deu o que falar. Até que no dia 22, o ministro do STF, Celso de Mello, decidiu tornar essa reunião ministerial pública, a não ser aquelas partes que diziam respeito a alguma relação internacional que podia acabar afetando o Brasil. Esse vídeo tem trechos muito polêmicos, mas o que deu mais repercussão foi o que disse o então ministro da Educação, Abraham Weintraub, que chegou a chamar os ministros do STF de vagabundos. E fechando esse mês, houve manifestações em todo o país, tanto a favor como contra o presidente Jair Bolsonaro, e até o futebol acabou entrando um pouco nisso, porque torcedores de clubes como Corinthians e Palmeiras passaram a se declarar como antifascistas. Você falou em fim do mês, Gabi, só que justamente no meio de maio, no dia 15, o então ministro da Saúde, Nelson Teich, pediu para deixar o governo Bolsonaro. Ele e o presidente acabaram entrando em algumas rusgas com relação à utilização da hidroxicloroquina e com as formas de isolamento social. Saindo do Brasil e indo para os Estados Unidos, no dia 25, por 8 minutos e 46 segundos, um policial branco asfixiou George Floyd, um homem negro de 46 anos que acabou morrendo logo na sequência. E isso gerou uma revolta em todo o planeta Terra, reacendendo a discussão sobre o racismo. Chegamos a junho e você pensa o quê? Que a gente teve festa junina, milho, curau, quadrilha, aquela coisa maravilhosa. As blusinhas são lindas, inclusive, né, xadrez? Eu amo. Mas não, a gente teve demissão, volta do futebol, crise pra caramba. E eu começo falando, então, da exoneração do então ministro da Educação, Abraham Weintraub. Como vocês se lembram e acompanharam agora há pouco, a declaração dele com relação aos ministros do STF gerou muita polêmica e ele acabou saindo, de fato, do governo Jair Bolsonaro. No mesmo dia, o assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, foi preso em casa em Atibaia. No dia 13, os movimentos antirracistas se espalharam pelo mundo depois da morte do norte-americano George Floyd. Teve protesto, por exemplo, no Reino Unido, teve protesto também na França, em Zurique, na Suíça, em países como Austrália, Taiwan. Enfim, além desses protestos fora do país, no Brasil, os rappers Dexter, o Mano Brown também, do Racionais, eles falaram, deram entrevistas e principalmente participaram de protestos aqui em São Paulo e também em Minas Gerais. Passando a falar sobre futebol, em maio a bola voltou a rolar na Alemanha. Em junho, foi a vez de países como a Espanha, a Inglaterra e também a Itália. No Brasil, a bola também rolou no Rio de Janeiro, no dia 18 de junho. Flamengo e Bangu se enfrentaram no Maracanã. E vocês lembram dessa história, né? Ao lado do estádio, um hospital de campanha estava em pleno funcionamento e uma pessoa morreu naquele dia. Chegamos ao fim, então, da primeira temporada de 2020, que é a primeira temporada do Retrô, e a gente espera que
tanta coisa ruim, mesmo com tanta coisa ruim, vocês tenham ficado bem informados, tenham gostado desse primeiro episódio e tem um novo episódio chegando por aí sobre os outros 6 meses do ano, né, Lucas? Aliás, eu quero que você aí de casa participe e fale o nome. Qual nome você daria para essa primeira temporada e até mesmo para a série como um todo? Qual seria o grande nome desse evento, dessa aventura que foi e que está sendo, na verdade, o ano de 2020? Curte, comenta, compartilha, escreve aí embaixo e fala pra gente que no próximo episódio a gente vai ler as mais criativas, né, Gabi? É isso, manda aqui nos comentários qual foi o fato que mais chamou a atenção em 2020 pra você e a gente volta na semana que vem.